Desde sempre que o ser humano teve um interesse particular na cor e na representação do real. Com a chegada da fotografia e do cinema no século XIX, houve uma grande evolução nessa busca e todos nos sentimos mais próximos de reproduzir o que vivemos. Quando essas tecnologias apareceram, não havia alternativa a não ser gravar a preto e branco. Mas isso não impediu muitos cineastas de tentarem colorir os seus filmes imagem a imagem, com a ajuda de grandes equipas que pintavam tudo à mão. Mais tarde foram aparecendo alguns métodos para pintar e até gravar a cores, mas só na década de 30 é que apareceu a fita tripla da Technicolor, que revolucionou a forma como se gravavam filmes. A técnica foi abandonada nos anos 50, a favor de outras películas, como a Eastman Color da Kodak. A cor foi ganhando força, e ainda hoje os filmes são gravados dessa forma, graças à flexibilidade do digital e das novas tecnologias, onde nem sequer é preciso tomar a decisão a priori, basta corrigir no computador. Ainda assim, houve movimentos artísticos que marcaram o preto e branco, como o expressionismo alemão, que influenciou inúmeros filmes pelo uso da luz e do contraste que permitia criar formas e sombras aterradoras. Este movimento foi também a base para os filmes noir, que, tal como o expressionismo, usava e abusava dos negros, mas neste caso usava-os para marcar o ambiente de crime, o suspense e dividir o que é moralmente certo e errado, através da luz e da escuridão. Mas se a cor veio como uma evolução, por que é que ainda se fazem filmes a preto e branco? Uma das grandes qualidades do preto e branco é a capacidade que este tem de se afastar do contexto em que foi feito. Os filmes contam histórias que nem sempre se passam na época em que foram filmados, e essa referência temporal pode condicionar a imersão do espectador. Para distanciar um filme do ano em que foi feito, pode-se usar a ausência de cor para criar uma camada que nos transporta para um momento que não tem data. Se não soubermos as datas de lançamento, quando comparamos o Raging Bull e o Lighthouse, temos muita dificuldade em dizer se um filme é mais recente do que o outro. O grão, a textura e o detalhe da película monocromática abrem a possibilidade do filme ter sido feito ontem ou há 40 anos. No entanto, esta ferramenta também pode fazer um filme inserir-se numa determinada época. Uma imagem a cores de 1915 pode criar uma estranheza para quem a vê, uma sensação de que algo não está bem. Este fenómeno acontece numa altura particular da nossa história, que vai do meados do século XIX até meados ou até finais do século XX. Estranhamente, a nossa percepção dos descobrimentos é a cores. O século XXI é a cores, mas se pensarmos na Lei Seca ou na Primeira Grande Guerra, pensamos em imagens monocromáticas. Toda a história humana compreendida nessa altura foi retratada a preto e branco, porque não havia outra maneira de fotografar ou filmar. E por causa disso, tendemos a pensar nessa época como uma altura sem cor, mesmo que tal não seja verdade. A estranheza da época leva a outro fator importante sobre as vantagens do preto e branco. Os filmes não são reais. Tudo o que guardamos e que foi capturado através de uma câmara é apenas uma representação do que realmente aconteceu. A capacidade de criar cenas que parecem autênticos sonhos ou pesadelos mostra que ao retirarmos a cor de uma película, marcamos a intenção de que aquilo que estamos a ver não é real. É uma encenação construída e ensaiada pelos atores e pela equipa técnica. Roland Barthes discordava desta visão e afirmava que a imagem é o espelho da realidade, que é a cópia perfeita do nosso mundo e que pode ser interpretada literalmente como é apresentada. Mas nos filmes não funciona assim, tal como diz Frank Darabont quando fala do filme The Mist. No, it doesn't look real. Film itself isn't real. To me, black and white takes that even one step further. It gives you a view of the world that really doesn't exist in reality, and the only place you can see that representation of the world is in a black and white movie. Mad Max Fury Road foi um dos primeiros filmes que, para além da sua versão normal a cores, teve uma versão a preto e branco. George Miller sempre quis fazer um filme da franquia a preto e branco, mas nunca teve essa possibilidade. Com Fury Road, pôde concretizar esse desejo e, juntamente com a versão normal, fazer a sua versão Black and Chrome, como ele lhe chamou. Algumas cenas funcionam melhor sem qualquer cor, como as cenas da tempestade, ou do deserto. E outras precisam da cor para se compreender a história, como é o caso da vegetação. O filme dá muita importância ao facto de o verde ser um bem inalcançável, e se não tivermos cor, não podemos ver o verde.
Mas é essa distinção que mostra a força que a cor tem na interpretação do filme. A narrativa parece mudar completamente. Atualmente, a cor perdeu o seu impacto. It's in color, but it's not making a statement. The statement that you don't notice it's in color is the statement. Como quase todas as câmaras digitais gravam dessa forma, nem sequer há uma decisão pensada no que diz respeito a esse fator. O uso da cor começou a tornar-se completamente neutro, e essa neutralidade tirou o lugar do preto e branco. Mas o extremo oposto também deve ser evitado. Nem tudo deve ser a preto e branco. Aliás, o cinema mais independente sofre desse problema. E ao vermos esses filmes, percebemos que a narrativa está autoconsciente sobre o facto de ser a preto e branco, e falo parecer demasiado pretencioso. A decisão de fazer um filme a cores ou a preto e branco devia ser um passo importante na pré-produção, porque pode alterar inúmeros elementos ao longo do projeto. A cinematografia ganha outras prioridades quando para de pensar na cor, porque sem ela para chamar a atenção do espectador, é necessário dar ênfase à iluminação e ao enquadramento. Colour can make an image look superficially interesting or exciting, or I find it sort of distracting many times. In many ways it's easier to create an image in colour that the audience finds interesting, but it might not necessarily be the point of what the story is about or the shot is about. Black and white is about light and it's about composition. No filme dos irmãos Coen, podemos ver essa concentração no enquadramento e na iluminação. E ao acrescentar a cor original com que foi gravado, percebemos que desde o início que havia a intenção de retirá-la por completo. Dickens diz que é muito mais interessante ver o mundo a preto e branco, que se dá mais atenção a fatores da imagem que, caso tivessem cor, iriam passar despercebidos. Filmes a preto e branco foram, são e serão sempre relevantes. São extremamente versáteis, permitem transmitir uma grande variedade de emoções, desde o terror ao romance, não ficam presos na época em que foram lançados e podem tanto distanciar-se como aproximar-se da realidade consoante o seu tema. Hoje, mais do que nunca, todos têm a oportunidade de experimentar o preto e branco e ver se essa ferramenta encaixa ou não na narrativa que querem partilhar com o mundo. É uma decisão que deve ser contemplada e pensada para que não se caia no erro de ser demasiado consciente ou não ter qualquer fundamento nem razão. Vários realizadores preferiam o preto e branco, como é o caso de Orson Welles. But Orson had a theory that he says, you know what I say about black and white, don't you? No, it's the actor's friend. Why do you say that? Because every performance is better in black and white. Name me a great performance in color. O preto e branco não é algo do passado. É um ponto de vista subjetivo que não perde força e que será sempre relevante.